Quero convidar nesse momento também um homem de Deus que vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Aleluia. Evangelista Roberto Marinho estará trazendo a palavra de Deus para nós. Não mande, não converse, toda a reverência à palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que a paz seja convosco, amém, igreja? Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, dizer que é motivo, de grande alegria, somos da casa, somos a Deja, e é sempre bom, irmãos, podermos estar juntos, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, Carlos Alexandre, sua família, esse ministério abençoado, nosso amigo pastor Cristiano, que Deus abençoe, amigo de longa data, nosso amigo, pastor Cristiano, nos fez esse convite. E é bom, irmãos, estarmos aqui, minha esposa Eunice, meu filho Felipe e o Timóteo. Caçulinha, Vemos a família completa e temos certeza, irmãos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você pode dar um glória a Deus? Abra sua Bíblia, irmãos, livro de Josué, capítulo de número 6, vamos ler o versículo de número 1 e de número 2. Somos a Deja, Rosa dos Ventos, somos um cooperador com o pastor Cláudio Lima, com aquela igreja abençoada, somos todos um povo só, unido para glorificar o nome do Senhor. São 8 anos, pastor Cristiano, 8 anos na Deja, Deus é bom, Sempre estive muito próximo da Deja, através do pastor Cristiano, eu sou do tempo lá do Itamacerpa, E sempre conheci, sempre esteve muito próximo, e é um local que tem abençoado a minha vida, a minha família. 8 anos, se Deus permitir, mês que vem estamos terminando uma pós, e tudo ao Ministério Adeja, que tem nos ajudado, médio, bacharel, e convalidação e após. Que Deus abençoe e continue abençoando ricamente. Josué, capítulo de número 6. Você achou? Diga amém? Deixa a sua Bíblia aberta, em casa também acompanhe a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Deus eterno, aleluia. Continue falando conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, quando nós falamos, e o pastor Cristiano nos fez esse convite, e nós falamos de vencedores, porque nós somos vencedores. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Apóstolo Paulo deixa isso bem relatado, que em Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas, quando o pastor já falava aqui que a presença do Senhor, ela nos cura, nos salva, nos liberta, porque em Jesus, essa presença maravilhosa, nós já somos mais do que vencedores. Nenhuma circunstância, e para começar, para nós entrarmos numa batalha, porque vencedor passa por batalhas, nós já temos que ter essa consciência. Nós somos. Nós não seremos. Não, nós somos. A Bíblia relata isso. Apóstolo Paulo é maravilhoso quando ele fala isso lá em Romanos 8, que é considerado o cântico da vitória, a partir do versículo de número 31. Ele vai explicando, e ali nós já vamos entendendo, quando ele diz que nenhuma circunstância, ele vai relatar 7 tipos de circunstâncias. Versículo 34 de Romanos 8, 35, vai dizendo que tribulação, espada, fome, nudez. Aí ele vai explicando, ele faz uma lista ali de 7 situações. Nada disso pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, a qual fez eu e você vencedor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua nesse mesmo texto, e isso é importante, nós tomarmos posse, porque nós somos vencedores. Ele vai explicando a partir do versículo 37, 38 de Romanos 8. Aí ele não fala só de coisas aqui da terra, não, ele fala de coisas do céu. Ele fala de porvir, potestade, morte, vidas, coisas que não estão no nosso domínio, mas ele fala, mas eu tenho por certo que nem as coisas de cima, nem a de baixo, pode nos separar da vitória, pode nos separar do amor de Cristo, pode nos separar daquele que tem a consciência que Deus já realizou todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, nós compreendermos isso, que aí nós vamos para a batalha. Nós vamos tomar posse. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Conversava com a minha esposa ali no caminho, no carro, e a gente falava que tem aquela passagem, Filipenses, que diz que no Senhor eu posso todas as coisas. E o interessante é que
Filipenses 4:13 diz isso, mas interessante que antes vai dizer que nós aprendemos, né? O apóstolo Paulo, que foi o grande ensinador da igreja, ele diz assim, eu aprendi. Filipenses 4:11 ele explica, eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Aprendi a viver em qualquer situação. Aí ele vai e chega à frente e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que pode todas as coisas? Dá um glória bem forte para Jesus. Porque nós vamos aprendendo no decorrer da vida. Na caminhada nós vamos aprendendo. Deus vai nos ensinando e isso é importante. Nós sabemos que nós vamos entrar num cenário que Jesus, ele nos chama, Jesus, ele nos ensina, ele nos capacita e ele nos faz mais do que vencedores. Então tudo isso é um processo. É um processo que a igreja do Senhor está passando e nós passamos. Estamos vivendo 4 meses ou 5 meses de uma pandemia mundial. Um tempo de escassez, um tempo de algumas notícias desagradáveis, mas aquele que está no Senhor, aquele que foi lavado e remido, aquele que confia no Senhor, ele não vai se abalar, porque ele é mais do que vencedor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Bem, irmãos, vamos entender esse cenário aqui. Josué, estamos falando ali de Israel, Josué liderando o povo. Primeira grande batalha, estamos falando de Jericó. Bom, nós bem sabemos que Israel foi o povo chamado por Deus, escolhido pelo nosso Senhor. E Israel, ele tinha uma missão, né? Ele tinha uma missão de povoar aquela terra. Ele passa 430 anos preso no Egito, parte desse tempo escravizado e outra não. Depois desses 430 anos, Deus o liberta com mão forte, derramando as 10 pragas no Egito e se fazendo conhecido em todo o mundo antigo. A palavra do Senhor vai dizer que esse povo, ele é conduzido pelo deserto, nós bem conhecemos a passagem, e em determinado momento, Deus ele fala assim com o seu líder, naquele momento Moisés fala, olha, envia 12 homens representando as 12 tribos de Israel, isso está relatado em Números, capítulos número 13, para que eles vejam a terra que eu hei de dar, e tragam um relatório. Vai lá e veja a terra, se ela é boa, quem mora lá, como é que são as cidades. Agora olha que interessante, vai e veja a terra que eu hei de dar. O relatório tinha que ser feito, mas Deus já falou assim, ó, eu hei de dar. A igreja do Senhor está debaixo de promessa, a igreja do Senhor está debaixo de uma palavra. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor há de se cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós sabemos que desses 12 espias, desses 12 homens representantes das tribos de Israel, 10 trouxeram um relatório que não foi favorável. E 2 trouxeram um relatório favorável. Nós bem conhecemos que foi Josué e Calebe. Por causa daquela rejeição, o povo de Deus, Israel, tem que passar 40 anos no deserto. Nós sabemos disso, por quê? Porque Deus, ele não aceitou aquela falta de confiança e outras coisas que aconteceram. 40 anos. Israel passa perambulando no deserto até que uma geração inteira, ela venha morrer no deserto para que uma outra geração venha entrar. É interessante nós entendermos tudo isso, e porque a Bíblia ela vai sempre testificar de Jesus, partindo de Israel, que está no Egito. Egito simboliza o mundo, simboliza as cadeias. Segundo, deserto é o caminho, a peregrinação. E o lugar que eles iam conquistar era Canaã. Agora nós vamos olhar para a igreja do Senhor, vamos olhar para o nosso tempo. Nós, em algum tempo, vivemos no mundo. Vivemos em cadeias, vivemos simbolizando o Egito, estávamos presos, mas Deus entrou com mão forte na minha e na tua vida, quebrando os grilhões do pecado, nos salvando pelo sangue vertido na cruz do Calvário, e hoje nós somos libertos e vencedores em Cristo Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus bem forte? Tem os desertos da vida, a peregrinação. Nós não chegamos ainda aonde temos que chegar. A Canaã celestial nos aguarda, o dia que nós entraremos nos portais celestiais e nós estaremos com o nosso Senhor pelos séculos dos séculos, eternidade da eternidade. Mas enquanto isso nós vamos caminhando, nós vamos conquistando, nós vamos indo rumo à terra prometida, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bem, irmãos, entendendo essas circunstâncias, depois de 40 anos, morre uma geração, a geração que tinha visto todos os feitos no Egito, e ali como representante está Josué e Calebe, conforme a palavra do Senhor. É interessante
nós meditarmos nisso, porque Josué e Calebe, eles são representantes. Josué, né, é interessante, eu falava com os irmãos em Rosa dos Ventos, e eu falo com alguns irmãos. Moisés, ele ali bate na rocha, nós bem conhecemos a passagem. Essa é uma igreja, né, que ensina a palavra, tem um seminário abençoado, e ele fica de fora de entrar na terra prometida. Eu falava com os irmãos, isso é muito interessante, né? Deus, ele sabe de todos os propósitos. Quem entra na terra prometida liderando é Josué. Josué, né? Uma das variantes do nome Josué em hebraico é Jesus. Olha só que interessante, pastores. Quem vai estar liderando é Josué na Canaã, o cabeça, o líder. E o corpo, o arrojado, quem é? É Calebe. Um dos significados do seu nome é destemido, arrojado. Porque para nós entrarmos na Canaã celestial, o nosso líder tem que ser Jesus Cristo. A lei, ela não entra, o achismo não entra. Quem entra é Jesus Cristo liderando. Mas também vai estar eu e você, os vencedores. Aquele que acredita, aquele que crê, aquele que é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É assim que nós vamos entrar nos céus, com o nosso Senhor nos guiando, o líder, o cabeça, o Josué. Isso é muito interessante. Mas chegou o momento da guerra, chegou o momento da batalha. Quando eu falava de Calebe, tivemos mês passado, retrasado aqui na consagração, falando sobre isso. Calebe, ele espera a promessa de Deus. Ele espera. Não foi 4 meses, que nem nós estamos agora, não foi 4 anos, foram 45 anos. Daquele relatório que foi dado lá, Deus fez uma promessa para ele, está relatado em Números 14. Por você ter outro espírito e ter perseverado em me seguir, você e a sua descendência entrará na terra. Eu não sei se você está entendendo. Nós estamos passando um momento de dificuldade. Qual é o espírito que está sobre as nossas vidas? Qual é o sentimento que tem nos guiado? Nós temos que ter outro espírito. Não é de covardia, não é de medo, é de confiança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. 45 anos depois, passou, e aí é o tempo de entrar na terra. Olha só que interessante, Calebe fala assim, Josué 14, ele diz assim, olha, estou forte hoje como naquele dia. Irmãos, tinham passado 45 anos. Da mesma maneira que o Senhor falou naquele dia em Cades Barnea a respeito de mim e de ti, eu estou pronto hoje. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo um ano das realizações. Nós estamos vivendo um ano de crescimento, de fazer algo para o Senhor, para a glória do nome dEle. Mas veio a pandemia, aí eu ainda continuo, da mesma maneira que eu ouvi essa palavra há 6 meses, há 7 meses, a minha fé continua a mesma, a força continua a mesma. Eu estou pronto para desapossar a terra, eu estou pronto para conquistar no nome do Senhor, eu estou pronto para ser uma bênção, só quem está entendendo, aleluia. 45 anos, Calebe, eu estou forte. Porque, irmãos, vencedor, ele tem que conquistar. Mas conquistar o que esse Cristo já conquistou? Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aquele homem chega lá com 85 anos, e aí ele fala que eu estou pronto. Para desapossar a terra, irmãos, demorou 7 anos. Porque tinha gigante, tinha uma série de dificuldades lá. E ele tem que lutar e desapossar a terra durante 7 anos. O que o irmão está dizendo com isso? Porque nada vai ser de mão beijada, tudo vai ser com dificuldade. Mas a questão não é dificuldade, a questão não é o gigante, a questão não é a muralha. A questão é que fiel é o que prometeu na minha e na tua vida, aleluia. Essa que é a questão. E ele passa 7 anos e desapossa, e ele conquista. O que Deus tem preparado para esse ano, vai acontecer esse ano na minha e na tua vida, aleluia. Então essa é a situação. Chegou o tempo, chegou o momento, estamos esperando, uma geração menor de idade, é agora. Vamos conquistar o quê? O que Deus falou aos nossos antepassados. Vamos conquistar o quê? O que o Senhor tem prometido aos grandes homens. Passamos 40 anos no deserto, passamos por muita dificuldade, mas agora é a hora. Existiu uma expectativa de conquista. A igreja do Senhor está às portas do arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando, irmãos. Estamos esperando avançar cada vez mais, o evangelho avançar, porque o evangelho vai avançando. Nós estamos aguardando isso, existe uma expectativa de conquista. E como é que vai ser essa conquista? Aí Jericó, irmãos, é a primeira cidade. Jericó é o primeiro desafio de Israel. Talvez, irmãos,
nesse ano de 2020, seja o primeiro grande desafio do que Deus falou no começo do ano, eu não sei, ou talvez falou 10 anos atrás. Cada um tem o seu tempo com Deus. Talvez hoje a muralha que vai cair, a dificuldade que vai cair, Deus pode ter falado no mês passado, ou antes dessa pandemia, no começo do ano, quando foi liberada uma palavra de vida, ou há 10 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é tempo de nós avançarmos no Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Não é tempo de estagnar, não é tempo de parar. E Deus, Ele é maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos agora invadir, vamos tomar posse, porque essa geração é outra, é só vocês pegarem e avançar. Não, Deus, não é assim. Não é assim, tem um preparo. Existem algumas condições que essa geração vai precisar. Eu me lembro de Jesus, 3 anos e meio, o maior seminário da história, junto com os seus discípulos. 3 anos e meio, aproximadamente, ensinando, eles vendo os milagres, muitos relatos, tanto que a palavra do Senhor está aqui para nós. Muitas coisas. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia e aparece, ressurreta aos seus discípulos. E reforça a missão. Sopra o Espírito sobre eles. Evangelho de João, capítulo número 20, ele explica isso. E fala, vai e dê fruto. Então vamos lá, não espera. Tem que esperar que do alto ainda vai ser revestido de poder. Tem que esperar o Espírito Santo de Deus ficar em Jerusalém, que do alto vai ser revestido. Mas eu estudei, eu fiz isso. E tendo uma coisa, o que ganha a vitória não é o estudo, o que ganha a vitória não é tão somente estar aqui. O que ganha a vitória, já foi falado nesta noite, é a unção, é a presença do Senhor. Então deixa o Espírito Santo encher nesta noite, deixa a unção derramar nesta noite, e vamos continuar avançando para conquistar tudo que Deus tem nas nossas vidas. Espera. Aí nós olhamos para o texto, né? Israel já está acampado. E antes, acontece 3 coisas aqui. Antes de nós falarmos esse texto, acontece 3 coisas. Nós vamos olhar para o texto. Josué, capítulo de número 5. No versículo número 2, 3 e 4. Você pode estar acompanhando. Vai dizer que Deus fala que assim, olha, tem que circuncidar essa geração aí. Por quê? Porque essa geração que viveu no deserto não foi circuncidada. A circuncisão era a marca de Deus, era um sinal de Deus na vida do israelita, do homem, no prepúcio, que ele era circuncidado. A geração passada foi circuncidada, mas morreu no deserto, mas essa geração não. Tem que circuncidar. A primeira situação antes de entrar na guerra, tem que circuncidar. Mas o que é a circuncisão hoje? Tem que ser selado, tem que ser marcado. Carta aos Efésios, capítulo número 1, versículo número 13. Vós foste selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Antes de entrar em Canaã, tem que ter o selo do Espírito. Só quem está entendendo, dá um glória para Jesus. Antes dessa vitória tem que estar selado, marcado, porque só quem tem o selo é mais do que vencedor. Essa é a nossa marca. Tem que ser marcado por Deus. Mas Josué, Deus está falando com Josué, ele fala uma outra coisa. Josué, capítulo de número 5, isso é antes, no versículo de número 10, celebre a Páscoa. Desde quando eles saíram do Egito, não celebraram a Páscoa. No deserto não celebravam a Páscoa. Vai lá e celebra a Páscoa. Páscoa é comunhão. Páscoa é ser um com o Senhor. Páscoa é se lembrar da libertação. Páscoa é saber que eles têm um propósito. Páscoa é saber que eles estão em comunhão com Deus. E o que a palavra do Senhor fala para nós, João 6, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe o que Deus está falando? Os vitoriosos, eles têm que ter comunhão comigo, têm que ter comunhão com o Senhor, têm que ter comunhão com Deus. Só quem é vitorioso dá um glória para Jesus. Vou te colocar numa batalha, mas você vai estar selado em comunhão comigo. Você vai herdar toda essa terra e tudo que eu tenho preparado. Tudo que nós estamos falando, irmão, seja espiritual ou material, familiar, social, isso são bênçãos de Deus na nossa vida. Mas tem que estar selado, tem que estar em comunhão. Celebra a Páscoa. Esse povo não sabe o que é Páscoa. Ele não sabe o que é o Senhor ter comunhão com eles. Eles viveram no deserto. Celebra. Aí o que acontece ali? É celebrada a Páscoa. Acontece um outro fato muito interessante. Josué, capítulo número 5. Estou no capítulo 5 agora, para a gente entender antes da batalha. No versículo número 11, 12, ele vai dizendo aqui assim, olha, agora cessou o maná, coma do fruto da terra prometida, que eles já estão nos portais comendo. É interessante, irmãos, que o maná foi uma providência de Deus nesses 40 anos. Muitas das vezes o Senhor tem providência na minha e na tua vida, isso é maravilhoso.
É o pão nosso de cada dia, amém. Glória a Deus, e é dado por Deus, e nós temos que glorificar o Senhor, e Ele até ensinou isso na oração. Mas sabe o que Ele está falando aqui assim, ó? O que eu tenho para você é frutos da terra prometida. O que eu tenho para você é mais do que tão somente um maná diário. O que eu tenho para você é fartura, é abundância. Então a igreja do Senhor já começa a se alimentar das bênçãos espirituais, já começa a tomar posse, já começa a prever o que Deus tem preparado, porque Ele tem muito mais, muito mais, muito mais para a sua igreja. Aleluia! Eles falam, olha, come da terra prometida. No dia que eles comeram, se a gente ler lá em Josué 5, cessou o maná. Eles fazem essas 3 coisas e outras, se os irmãos examinarem a palavra, antes de entrar em Jericó na batalha. Antes de botar aquelas muralhas abaixo. Mas por que Deus está fazendo isso? É a mesma coisa que Paulo fez. Eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Aí depois ele fala, Filipenses 4:11, depois ele fala, Filipenses 4:3, posso todas as coisas. Eu aprendi a passar privações, eu aprendi, muitas das vezes, ouvir uma má notícia, sabe por quê? Porque há tempo sobre todas as coisas, tempo de chover, tempo de sol, tempo de alegria, tempo de choro, tempo de vida, tempo de morte, mas em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eu aprendi a viver nessas circunstâncias, agora eu vou para a batalha, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender. O vencedor, ele tem que aprender. Não adianta qualquer circunstância tirar a pessoa do centro. Não é qualquer vento que vai nos tirar do centro, porque nós somos mais do que vencedores. Paulo relata na segunda lista 10 situações. Na primeira ele relata 7. Coisas da vida, coisas do céu, o porvir, o futuro, potestade, nada disso. Mas eu posso ficar triste, sim. Posso muitas das vezes estar chorando, sim, mas em todo tempo eu tenho que estar com as minhas vestes limpas, com todo tempo eu tenho que estar com óleo sobre a minha cabeça, a presença do Senhor, aleluia. Aí diante dessas circunstâncias, Josué faz tudo o que Deus manda para esse preparo e eles vão para a batalha. Uma batalha muito interessante, se nós olharmos, porque é tempo de conquista, estamos estudando isso na EBD, é tempo de conquista. Sejam espirituais, materiais, familiares, é tempo de conquistar, porque sempre é tempo de conquista na presença do Senhor, e a maior delas é a salvação, a maior delas é entrar pelos portais eternos, a maior dela é chegar naquele grande dia e falar que assim, olha, entre meu filho, entre e tome posse disso aqui, ser apresentado pelo Senhor, só quem vai estar lá, aleluia, glória a Deus. Agora olha só o que a estratégia que o Senhor monta, que o nosso Deus, ele é estrategista. Nosso Deus, ele não perde uma batalha. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós glorificamos. Não é para nós andarmos cabisbaixo, é para nós andarmos como vencedores. Mas a pessoa perdeu o emprego, você é vencedor, louvado seja o nome do Senhor, está acima disso. Deus vai abrir outra porta. Mas a pessoa está enferma, você é vencedor, está acima disso. Ah, mas fulano partiu para a glória, na presença do Senhor ele é vencedor, então ele venceu, ele está na glória. Jó, ele diz isso no momento extremo da sua prova. Jó, né, capítulo número 19, versículo 25, 26, ele está ali fazendo sua queixa, suas questões. Jó já havia perdido seus bens materiais, havia perdido seus filhos, havia perdido a sua saúde, não é pouca coisa não. Talvez um câncer ficaria no chinelo para a doença que ele teve. Coisas grandes. O dinheiro que ele tinha era o mais rico do Oriente. Então era muita coisa. Ele já tinha perdido tudo isso. Mas quando chega Jó, capítulo número 19, e até a sua esposa, companheira de uma vida, né, começou a titubear. Chega Jó 19, 25, ele dá uma declaração, porque quem sabe, irmãos, ninguém pode derrotar quem sabe. Ele diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre esta terra, sobre esta causa. Meus olhos, não outro, o verão, e eu glorificarei ao Senhor. Será que você está entendendo? Pode dar um glória para Jesus? Satanás escuta uma declaração dessa, fala, eu já tirei o bem, eu já tirei parte da família, a esposa está na dúvida, ele está com enfermidade, ele fala que sabe, porque quem sabe é mais do que vencedor. Eu sei que um céu de glória me espera. É isso que Jó está falando. Meu corpo na minha pele pode desfalecer, mas não adianta. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus.
Tu imagina uma declaração dessa? Que as potestades, os demônios ficam olhando, o que eu vou fazer agora? Porque eu já não posso, o cara não tem medo de morrer, não tem medo de perder emprego, não tem medo de perder riqueza, não tem medo de perder a saúde. Ele não tem mais medo de nada. Então eu não posso fazer mais nada. Isso daí é uma porta que nós atravessamos que não tem mais jeito. O apóstolo Paulo ensina isso para a gente. Ele fala, olha, viver agora é ganho, morrer é lucro. Mas Satanás, o que é isso? Não tem mais jeito não. Eu já atravessei uma porta que eu não volto mais. Qual é? A porta dos vencedores. A porta daquele que tem o nome escrito no livro da vida. A porta daquele que está lá só aguardando a coroa da justiça. É maravilhoso. A gente olha para esse grande homem de Deus, apóstolo Paulo, Romanos 7, ele vai dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas mostra sempre diante de mim uma ilustração, né? Aí ele vai mais à frente, né? Ele vai dizendo em 1 Coríntios 4, ele diz assim, ó, ninguém me julga. Quem me julga é o Senhor. Ele está dizendo essas coisas. Quando chega a Filipenses, versículo 3, aí versículo 12, 11, ele vai dizendo que assim, as coisas que para trás ficam, eu a deixo, mas prossigo para o alvo. Quem está prosseguindo para o alvo nesta noite? Quem está prosseguindo? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Esse homem não para. Sheila Gálatas, capítulo número 2, versículo 19, ele diz assim, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, passou a porta. Aquele homem está dizendo lá atrás, olha, eu não quero fazer o bem, não consigo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Final da carreira do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça está guardada para mim. Quem tem a coroa da justiça aí, dá glória para Jesus. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Aleluia! Isso é carreira. Passou a porta. Tu acha que Satanás vai falar assim para ele, eu vou te matar? Ele vai rir. Tu vai me matar? Eu sou vencedor. Talvez no começo. Não sei, pode ser que sim. Depois que eu já morri para Cristo, depois que eu sei como Jó que eu sou vencedor, que a morte me une a Cristo, depois que eu sei que toda a minha vida, todo o universo, todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, saiba de uma coisa, Satanás, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos para a batalha, Israel, vamos para a batalha, povo de Deus. Tempo difícil, vamos para a batalha, vamos conquistar. É ter vencedores, o que Deus preparou para nós. Não fomos nós que pedimos, foi Deus que preparou. Aí, acontecem algumas situações, a atitude do povo, a atitude nossa, que nós temos que ter em relação para tomar posse. Josué 6, versículos número 1, a declaração que nós lemos diz assim, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nós lemos no começo. Nenhum saía nem entrava. No versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes valorosos. A porta está fechada, irmãos, mas Deus já falou, eu já dei. Isso é muito importante nós entendermos isso. A situação, para quem olhava com os olhos normais, ainda continuava fechada. Estamos falando das intransponíveis muralhas de Jericó. Tinham casas naquelas muralhas. Carruagens naquela muralha andavam. Então, estamos falando das intransponíveis muralhas de Jericó. Deus falou que assim, eu já te dei. Aí você olha, sabe o que é isso, irmãos? Nós temos que ter fé, temos que confiar no Senhor. Deus está falando que assim, ó, eu já abri, eu já toquei, eu já determinei, eu já mandei a palavra sobre a tua vida, sobre esta causa. Só se você crê que você vai tomar posse. Aleluia, glória a Deus. Aí se nós sairmos com os olhos naturais e olhar, mas ainda está fechada aquela muralha. Ainda está meio estranho, porque nem os outros povos conseguem transpor aquilo ali. Como é que vai ser? Está transformado. É questão de acreditar no Senhor. Lucas 17 tem uma palavra maravilhosa, que 10 leprosos aparecem próximo de Jesus, fala que assim, Senhor, purifica, me purifica. Lucas 17, a partir do versículo número 11. Aí o Senhor fala uma palavra para eles, que assim, olha, vai e se apresenta ao sacerdote. A Bíblia vai dizer que conforme eles iam andando, eles iam ficando o quê? Limpos, purificados. O que você está dizendo nesta noite? Deus está falando que assim, olha, eu já dei Jericó nas suas mãos, eu já dei essa terra nas suas mãos. Eu já dei o seu rei, eu já dei os seus valentes. E o que eu tenho que fazer? Vai andando, vai confiando, vai tomando posse, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, a primeira etapa, irmãos, a primeira atitude do povo vencedor que se encontra aqui hoje no Ministério ADEJA, que se encontra através das plataformas digitais, no seu lar, no seu trabalho, a primeira atitude é confiar no Senhor, ter fé nele. Mas está fechado, mas está difícil, mas tem primeira onda, tem segunda onda, é pandemia, é desemprego, é outras coisas que estão vindo, não sei o que. Continue confiando no Senhor, aleluia. Continue confiando na palavra de Deus, porque ela é maior do que todas as coisas. Continue confiando nos projetos do nosso Senhor. E isso é fundamental. Quando nós abrimos a Bíblia, porque, irmãos, tudo tem que ser a palavra, tem que ser o texto. O texto que vai direcionar a gente. O texto está na boca dos homens de Deus, mas tem que ser o texto. O texto está na boca dos pastores, mas tem que ser o texto. Sempre quando nós falarmos, o texto ele direciona. Carta aos Hebreus, capítulo número 11. E isso é fundamental, essa confiança e essa fé no Senhor. Versículo número 3. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que ele existe e que é galardoador, que dá recompensa. Só quem crê nessa palavra pode dar um glória a Deus? Preste atenção nisso, porque é necessário. A Bíblia ela tem uns detalhes, tem coisas na minha e na tua vida, que Deus fala que é assim, não, eu vou te abençoar, e a gente faz alguma coisa, Deus, não, eu vou continuar te abençoando. Mas tem coisas que Deus fala que é assim, olha, não, se você mexer nisso aí, você não vai ser abençoado. Se você mexer nisso aí, não vai conquistar. Porque é necessário, mexer o quê? Em fé. Tem que confiar. Isso é necessário. Isso é necessidade. Nós olhamos para a Bíblia, você pode procurar isso. A Bíblia ela sempre orienta. Certa vez, Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos, o que estão dizendo aí quem eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que é João Batista. Aí Jesus volta para o núcleo. Deus sempre vai estar querendo saber de mim e você. Deus sabe de todas as coisas, irmãos, mas Ele sempre vai querer ouvir de nós. E vocês? Que diz que eu sou? Aí nós conhecemos a palavra, Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão Barjona. Foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu através do Espírito. Glória a Deus. Mateus 16. Aí mais à frente, Deus fala que assim, olha, mas é necessário que eu vá para Jerusalém, e que padeça, e que seja morto. Aí Pedro, que isso, Senhor, para trás de mim, Satanás? Não acontece contigo não, para trás de mim, Satanás. Tu fala das coisas dos homens, não das de Deus. Ali nós vemos uma outra questão de necessidade. Era necessário o nosso Senhor vir a esta terra, porque nenhum homem poderia fazer isso, senão Ele, 100% homem, 100% Deus, morrer pela minha e pela tua vida, por de toda a humanidade, e Ele ser ali a obra expiatória na cruz do Calvário, trazendo a salvação. Não tem outro caminho, era necessário Jesus passar por aquilo, e Ele passou, e Ele se agradou, e Ele cumpriu, e nós somos aqui mais do que vencedores nesta noite, aleluia. Entenda as necessidades, talvez seja necessário nós passarmos por algumas circunstâncias que nós estamos passando hoje. Alguma dificuldade, não precisa não, é necessário, mas saiba de uma coisa, eu estou contigo, como eu estive com meu filho na cruz do Calvário, como eu estive com o Josué, como eu estive com Davi, eu estou contigo nesta noite e você vai passar, porque você é mais do que vencedor, aleluia, confia no Senhor, necessidade, temos que confiar nele. E a circunstância? Não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor. Mas acontece outra atitude nesse texto. Nós vamos olhar mais à frente, a partir do versículo número 3, nós não lemos, e Deus dá uma estratégia, né? Vou ler só um versículo, diz assim, vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim farei por 6 dias. Deixa eu ler o 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Bem, a primeira questão, para que a bênção chegasse para o povo de Deus, era eles crerem. Eles passaram por todo o preparo antes, e era crer, confiar, ter fé no Senhor. A segunda questão é obedecer a palavra de Deus. Por mais estranho que essa palavra possa vir de encontro a nós temos que obedecer o Senhor e a sua palavra. Como é que vamos derrubar a muralha? Não, vocês vão ficar rodeando aí, rodeando.
É isso que eu estou falando para você. Como é que eu vou conseguir aquele emprego? Como é que vai ser aquela cura? Como é que vai ser a salvação do meu familiar? Eu não sei, você pega um currículo e vai ali na empresa, mas tem milhões de pessoas lá. Vai lá hoje, vai lá amanhã, vai depois da manhã. Eu tenho que ir quantas vezes? Vai até eu mandar. Obediência. Às vezes as coisas parecem estranhas. Rodear essa muralha. O povo de Jericó ficava olhando aquilo. O que está acontecendo? Obedecer a palavra de Deus. Isso é um mandamento fundamental na nossa vida, obedecer o desígnio do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil, porque nós estamos lidando com batalhas espirituais que são deflagradas aqui na terra. Israel, o povo de Deus, estava lidando com batalhas espirituais, mas o palco era Jericó. Eu e você hoje estamos lidando com batalhas espirituais, mas o palco é aqui, o planeta é Nova Iguaçu, China, Estados Unidos, é onde for, onde tiver um eleito de Deus. Nós Deus falando, continue obedecendo a minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. Temos que continuar obedecendo a palavra do Senhor. Agora olha só, nessa ordem que o Senhor deu, nós vamos vendo, olhando para o texto, ele diz assim, ó, você pega os homens de guerra, os homens de luta, né? E coloca eles para rodar a cidade 6 dias, né? O simbolismo do homem, vai rodando a cidade. Todo dia você vai lá e dá uma volta. Vai lá, roda a cidade, não fala nada, calado. Estamos em batalha. Você já viu, irmão? Às vezes a gente está numa batalha, a pessoa começa a falar, né? Aí vai para a rede social, fala tudo, fala não sei o quê, e começa a falar, Deus não fala nada. Eu já te dei, você é vencedor, amém, igreja? Essa vitória é sua, igreja, aleluia, glória a Deus. O que eu tenho que fazer? Vai rodeando. Todo dia você dá uma volta. Como? Calado, quieto. As pessoas pensam, ele já perdeu, ele está triste, ele está pensando como vai conquistar, ele está pensando como vai fazer. Na verdade, nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos caminhando, nós estamos ouvindo a sua voz, nós estamos fazendo a sua vontade, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que eles faziam assim, né? E nós temos que imaginar, o que nós estamos fazendo? Ou estamos ouvindo, porque o vencedor ele tem que ouvir. Aí ele vai lá e rodeou um dia. O que vai fazer depois disso? Volta para casa, para o acampamento. Vai lá, os homens de guerra, cuida da tua casa, da sua família, vai conversar com seu filho, com a sua esposa. E o que eu tenho que fazer? Amanhã você dá mais uma volta. Amanhã você me busca novamente e faça o que eu estou mandando fazer. Obediência irrestrita à palavra de Deus. Mas quando foi chegando, porque 6 dias, né? Simbolizando o número do homem, né? Isso cabia a nós. Quando chega no 7º dia dessa estratégia, Deus fala que assim, só no 7º dia você dá 7 voltas. Aí já vem mais um ensinamento para a gente. Vem mais um ensinamento dos vencedores. Quando a minha e a tua bênção está próximo de chegar, nós temos que nos esforçar mais. Quando a minha e a tua bênção está próximo de chegar, nós vamos dar o máximo de nós. Sabe que Deus está falando que assim, olha, você andou um dia, você dava uma volta, mas no 7º dia, você vai dar 7 voltas e você vai fazer conforme a minha palavra. Não se canse e persevera, porque aquele que persevera alcança, louvado seja o nome do Senhor. Tem que perseverar. Eu não estou aguentando mais, já passou já 1 ano. Falou, agora já está nas realizações, mas na expansão ainda não aconteceu. Já aconteceu isso. Caleb esperou 45 anos, sabe por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Pode passar céus e terra, a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida e na minha família. Pode se passar céus e terra, todos os planos do Senhor não serão frustrados. Eu não estou preso a tempo, eu não estou preso a circunstância, eu estou preso ao Senhor. Só quem é vencedor está preso ao Senhor, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que nesse 7º dia, eles deram 7 voltas, e aí depois de tocar, os instrumentistas tocar, o louvor, aí eles gritaram. E a Bíblia vai nos relatar, está em Josué, capítulo número 6, nós estamos lendo, a partir do versículo número 8, diz que os muros vieram abaixo. Entenda uma coisa, irmãos, nós temos que obedecer irrestritamente a palavra do Senhor. Teve um outro fator muito interessante nessa batalha, que foi levado, está em Josué, capítulo número 6, versículo 4, que também foi levado a arca. Deus tem que estar conosco. A arca da aliança, irmãos, símbolo máximo da manifestação da presença de Deus para o povo judaico.
A Arca da Aliança, irmãos, que tinha 3 elementos dentro dela, nós bem conhecemos, não é isso? O maná escondido, o maná que não apodreceu ou embolorou, porque o maná era de um dia para o outro. Lá tinha as varas de Arão, que floresceram e deram fruto, e lá estavam as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Então, a Arca da Aliança também foi. Então, o que tem a Arca da Aliança? A manifestação da presença de Deus. Aonde tem presença de Deus, tem pão vivo. Aonde tem presença de Deus, tem vida. Aonde tem presença de Deus, tem alimento. Só quem está entendendo glorifica o nome do Senhor. Aonde tem presença de Deus, tem a vara, tem autoridade. Aonde tem presença de Deus, a vara, ela floresceu, mas ela deu fruto. Aonde tem a presença de Deus, tem fruto. Aonde tem a presença de Deus, não para, ela prossegue e frutifica para a glória do Senhor. Aonde tem presença de Deus, tem palavra. Aonde tem presença de Deus, tem mandamento. Aonde tem presença de Deus, tem direcionamento de Deus. Leva a presença de Deus para a batalha. Está numa luta, não vai sozinho não. Você tem que crer. Sim, temos que crer no Senhor, confiar no Senhor. Temos que continuar nos renovando no Senhor. Nós temos que obedecer, vamos obedecer ao Senhor. Mas nós temos que estar na presença do Senhor. Aleluia! É a presença. Leva a arca para a batalha. Leva ela para ela dar as 7 voltas. É o que o Senhor está falando. Leva o Senhor para essas circunstâncias. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, não é isso? Pensa que está sozinho, Deus não está falando, eu estou sozinho, eu estou orando tanto tempo, eu não estou conseguindo enxergar Deus estar conosco. Aí o profeta fala que assim, Senhor, abre os olhos para que ele veja que maior é o que está conosco do que está no mundo. Continue levando essa batalha em oração, continue levando a presença do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Aí nós entendemos, irmãos, que aquela batalha foi ganha. A primeira conquista de Israel, da qual o Senhor havia prometido, da terra prometida, eles entraram. Já começou a botar medo em todos os povos. O que Deus tem e está fazendo na minha e na tua vida é para botar medo em Satanás, para que ele reconheça, não medo de mim e de você, para que ele reconheça que Jesus está no nosso meio, para que ele reconheça que Jesus, ele nos ama, para que ele reconheça mais e mais que nós, na presença de Jesus, somos mais do que vencedores. Ele vai começar a considerar. Teve um escritor, W. Tozer, que falou que assim, olha, Satanás considera o servo que Deus usa, porque ele sabe o seguinte, aquele homem, aquela mulher, que ele sabe que é vencedor, aquele homem, aquela mulher que é obediente à palavra, aquele que tem fé, aquele que está na presença, ele é mais do que vencedor. Só os mais do que vencedores dão glória para Jesus, aleluia. Essa batalha foi ganha, a primeira batalha, e a primeira batalha era muito importante para Israel, a primeira batalha na terra prometida, porque eles tiveram batalha no deserto. A primeira batalha era muito importante para Israel, era muito importante para aquela geração. Toda batalha que nós passamos são importantes, irmãos, porque não tem vencedor sem batalha, não tem vencedor sem luta. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, mas por quê? Nós vamos tomar posse. Satanás falou, o empresário falou, o presidente falou, as Nações Unidas falou, nós estamos em Jesus, está acima de todas essas coisas. Carta aos Efésios vai dizer que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, Efésios 1:3. Isso ninguém pode revogar da mim e na tua vida. Eu te dou poder e autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Agora, olha o que aconteceu. Josué, estamos caminhando para o final. Josué 6, versículos de número 20. Por quê, irmãos? Nós vamos entender o processo disso, nós vamos entender a batalha e os resultados da batalha. Josué 6:20 diz assim, ó: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade que já eram deles. Nós vamos tomar o que já é nosso, que Deus abençoou em nome de Jesus, aleluia! E quando nós falamos que é nosso, irmãos, nós temos que olhar para a palavra
do Senhor Deus, que ele diz assim, ó, minha é a terra e toda a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eu tenho o hábito de dizer, a pessoa entra, talvez você esteja ouvindo, eu sou muçulmano, eu sou espírita, eu sou católico. Deixa eu dizer uma coisa, você é de Deus, aleluia, porque a terra e sua plenitude é de Deus, o mundo e todos que nele habitam, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 24, versículo 1 diz isso, é do Senhor. Nós somos de Deus. E a pessoa que não está na presença hoje, a pessoa que talvez esteja no mundo, talvez servindo a outros deuses, ela pensa que naquele dia não é, você é de Deus. Deus te fez, Deus te ama, Deus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ninguém pode revogar isso. Agora, basta eu recebê-lo. Evangelho de João, tem que receber. Todos, Evangelho de João 1,12. Todos quantos me receberam, dele o poder de serem feitos filho de Deus. Quem é filho de Deus? Só os vencedores. Então glorifica o Senhor, porque isso é poder, irmãos. Olha o que aconteceu aqui. Então, depois de tudo isso, as muralhas caíram, os obstáculos, as dificuldades vão cair diante de nós para a glória do Senhor. Só quem crê dá um glória bem forte. A segunda coisa que esse versículo fala, o povo subiu a cidade. Hoje, irmãos, essa muralha é alta. Hoje esse obstáculo é grande, hoje essa dificuldade é grande, mas escreve uma coisa, nós vamos ficar em cima, porque Deus nos colocou em cima, nós vamos passar por essa dificuldade, e nós vamos estar em cima de uma muralha que era intransponível, uma dificuldade que os médicos não encontravam, uma porta fechada, amanhã nós estamos por cima, louvado seja o nome do Senhor. E tomaram a cidade. Sabe o que eles fizeram ali? Cumpriram a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que eles iam conquistar. Isso Deus falou bem antes. Ele falou para os patriarcas, falou para Moisés, aquela descendência vai conquistar. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, os vencedores? Nós estamos conquistando o que Deus predeterminou há muito tempo. Ele falou que assim, olha, surgirá um povo que nem me conhece, um povo que nem me adora. Isso ele fala para Israel, mas eles vão avançar, eles vão ir para todos os lugares desse mundo, e nada poderá contra a minha igreja, nada poderá contra o meu povo, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E sabe o que nós estamos fazendo hoje? Avançando, conquistando, cumprindo a palavra do Senhor. Se você está fazendo isso, dá um glória para Jesus. Temos que terminar assim, irmãos, como vencedores. Terminar confiando e acreditando que Deus está conosco. Você que está no lar, está passando uma dificuldade, seja aqui, seja no lar, porque eu também passo, e com certeza os pastores estão passando agora, e a vida ela é assim, mas nós somos mais do que vencedores, isso não vai tirar isso de nós. Uma coisa eu sei, estou bem certo, que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que tem revelado para os vencedores. Será que você pode dar um glória a Deus, aleluia? Assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, as